A, a paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos um pouco da palavra de Deus para nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus para nós no dia de hoje está em 1 de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral. Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele vai dizer aqui no primeiro capítulo, a partir do versículo 15. Paulo começa dizendo assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores perseguidores da igreja. O apóstolo Paulo, ele foi educado na escola de Gamaliel, né? Ele foi ali, ele frequentou as melhores escolas, era um doutor na lei, conhecia as leis e também era um dirigente acerca da lei, ou seja, ele era que fiscalizava, ele é que mandava prender, ele é que mandava soltar, ele é que mandava matar. E ele recebeu uma carta para perseguir os cristãos. O apóstolo Paulo, ele recebe a autorização dos líderes, né, religiosos ali da sua época, né, que estavam ali no comando. Eles dão uma carta para ele, né, o sinédrio ali, né, o pessoal se reúne e dá uma carta para Paulo e até Damasco, né, perseguiu alguns cristãos que lá estavam. E esse camarada perseguidor, temido, né, pela maioria dos cristãos, porque muita gente conhecia ele, ficaram sabendo que ele estava indo para lá, né? Estava indo para perseguir, para prender, para matar as pessoas. Diz a Bíblia que no caminho de Damasco, Paulo, quando se dirige para lá, ele tem um encontro sobrenatural com Deus. Paulo, uma luz bem forte, né, vem sobre ele cai da sua montaria, e ali Jesus chega para ele e pergunta, o nome dele ainda era Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele ali identifica logo que era Deus falando com ele. Senhor, ele identifica que era o próprio Deus falando com ele naquele momento. E Paulo aí fica cego a partir desse momento. E as pessoas que estavam com ele levam ele até a cidade. Lá Deus chama um profeta Ananias, se eu não me engano aqui o nome. E Deus dá uma ordem para ele ir lá. Até Paulo diz, já tinham se passado parece que 3 dias. Paulo estava sem comer, sem beber. Estava em jejum lá, no desespero danado. Imagina o cara ter um encontro com esse Deus, com esse Jesus que é Deus, e que ele achava que era um herege. E aí o Ananias vai lá e ora por ele, e diz a Bíblia que as escamas saem dos seus olhos e ele volta a ver. E esse mesmo Paulo se torna um dos maiores pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Um homem que
que abriu fronteiras para que o Evangelho chegasse a todas as nações. O homem que viajou por vários países, arriscando a sua vida para pregar o Evangelho. O homem que escreveu 13 cartas, talvez 14 cartas. Não sabemos quem é o escritor da carta aos Hebreus, mas a maioria dos pesquisadores, linguistas, entendem que possivelmente é o apóstolo Paulo. Se for ele, seria 14 cartas. Cartas essas que são usadas hoje pela igreja para doutrinar a igreja. A base doutrinária da igreja está nas cartas paulinas. E este homem, perseguidor, matador, torturador, esse homem foi chamado por Deus para pregar o Evangelho. Muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos achamos os piores pecadores da terra. Achamos que não somos dignos nem de entrar na igreja, nem de estar presente nos cultos, porque estou em pecado. Tem gente que valoriza mais o seu pecado do que a ceia, deixam de ceiar porque brigou com o pai, porque brigou com um amigo. Enquanto o texto vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, aí depois coma do pão e beba do cálice. Porque o que Deus espera de cada um de nós é arrependimento. Paulo foi um homem escolhido por Deus. E quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus, ele entendeu, ele compreendeu que a missão dele, a partir daquele momento, era proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas esse mesmo Paulo também tinha consciência de que ele era pecador. Porque esse mesmo Paulo vai dizer lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer que nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, diz o apóstolo Paulo. Pois o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas não faço eu, mas sim o pecado que habita em mim. O que Paulo nos ensina com isso? Quando Paulo diz que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele está dizendo para mim e para você que mesmo depois que nós temos um encontro com Cristo, mesmo depois que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós continuamos na qualidade de pecadores. Por isso que Jesus vai dizer, vigiai e orai, porque o inimigo anda ao derredor. O nosso maior inimigo é os nossos desejos, é os nossos prazeres, é as nossas vontades. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo vai falar de mortificação do velho homem e se revestir de um novo homem. Às vezes nos achamos os piores pecadores. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu pecados absurdos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, o escolheu. O escolheu. E esse mesmo Davi que pecou, esse mesmo Davi que cometeu crime, também era um Davi de um coração contrito. Era um Davi que se arrependia dos seus pecados. Era um Davi que não se alegrava com o pecado. É por isso que João, escrevendo a sua epístola, ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E é isso que Paulo está dizendo. Primeiro que a palavra de Deus ela é fiel. Nós precisamos crer nessa palavra. E se a palavra diz que Deus é longânimo em perdoar, Deus é longânimo em perdoar. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa qual foi o seu pecado. O que Deus espera de você é que você tenha um coração aquebrantado. É que você se arrependa dos seus pecados. É isso que Deus espera de você e de mim. Que nós não nos alegremos com o pecado. A diferença do cristão para o mundão lá em cima, lá fora, é que nós não nos alegramos com o pecado. Nós não aceitamos. Às vezes nós caímos por uma falha, mas nós ficamos tristes, abatidos. Por isso que Davi, escrevendo os salmos, ele vai dizer: Senhor, devolva-me. Devolva-me a alegria da sua salvação. Chorando, quebrantado. O apóstolo Paulo pagou um preço terrível para proclamar esse evangelho.
Muitos não acreditavam nele. Achavam que ele continuava sendo aquele homem, aquele velho homem. E às vezes isso acontece conosco. E o diabo às vezes usa essas pessoas justamente para nos parar. Para ficar mostrando os seus erros. Para ficar mostrando o seu passado. Para ficar mostrando quem você era. Para trazer dúvida acerca da sua salvação. Da sua conversão. Mas está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Ah, mas é uma nova criatura que não vai pecar? Não. Não. João, escrevendo a sua epístola, ele vai dizer: aquele que diz que não tem pecado, já se encontra na mentira. A verdade não está nele. Filhinhos, eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis, mas se acaso pecares, não vos preocupa, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É isso que Deus espera de seus filhos, arrependimento. O que Deus espera de nós é que nós não nos conformemos com o pecado. É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que venha experimentar quais são as boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não vos conformeis. Nós não podemos aceitar a normalidade do mundo. O que o mundo diz que é normal, para nós é pecado. E a Bíblia diz que nós temos que nos afastar do pecado. E Paulo, quando ele se identifica como pecador, eu acho fantástico que Paulo sempre está se colocando como o principal pecador. Para mostrar para mim e para você que não existe ninguém, não tem ninguém perfeito. O único que foi perfeito, 100% Deus, 100% homem aqui na terra foi Jesus, que não houve pecado. Jesus não pecou. Cumpriu toda a lei. Cumpriu todos os princípios, porque ele era Deus. Mas nós, seres humanos, misericórdia, nós vamos errar, nós vamos falhar, minha gente. Pode ter certeza disso. Se você acha que você não vai pecar e que você é melhor do que os outros, porque eu não cometo tal pecado, tal. Você não comete tal pecado, mas você pode cometer aquele outro pecado. Você não pode adulterar, mas você pode mentir. Você pode não ser brigão, mas você pode ser um fofoqueiro, né? Você pode de repente usar a tua língua para prejudicar a vida dos outros. Tem vários tipos de pecados: egoísmo, falsidade, vários tipos de pecado. Então nós temos que entender, é um princípio básico para nós conseguirmos caminhar na vida cristã, é entendermos que nós somos o principal pecador. Nós temos que nos colocar sempre como miseráveis. Como Paulo diz aqui: miserável homem que sou. Quer ver? Vamos ver o texto aqui, ó. Mas por esta mesma razão foi-me concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua plena longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Vamos ver Romanos. Eu acho que Romanos, que é bem interessante. Romanos é um texto bem interessante, capítulo 7, que Paulo usa um termo bem interessante aqui. É a partir do versículo 15, meus irmãos. Nós vamos ver só o final aqui, que ele diz assim, depois que ele diz assim, que nem mesmo eu compreendo meu próprio modo de agir, ele começa dizendo, né, o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço, mas não faço eu, mas sim o pecado que habita em mim. No final, no versículo 24 e 25 de Romanos capítulo 7, ele vai dizer assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O recado de Deus para você e para mim, no dia de hoje, é que Deus sabe que nós somos falhos. Ele sabe
que eu e você vamos pecar em algum momento. Mas esse Deus é tão maravilhoso que ele deu um escape para nós. O arrependimento. É o que ele espera. Ele sabe que nós vamos falhar. Porque nós somos humanos. Nós somos pecadores por natureza. A nossa natureza pecaminosa continua impregnada em nós. E em algum momento nós vamos errar. Talvez nós não venhamos cometer homicídio, né? Nós não venhamos cometer crimes bárbaros aí que nós conhecemos, mas cometemos outros tipos de pecado. E continua sendo pecado do mesmo jeito. Por isso é que o que Deus espera dos seus seguidores é que nós sejamos humildes e que nós reconheçamos que nós somos pecadores e que carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Pense nisso. Não fique achando que você não é digno de estar na presença do Senhor porque cometeu algum erro, algum tipo de pecado. Continua firme na presença do Senhor. Prostra-se diante do Senhor, peça perdão, chore na presença do Senhor, diga para Ele as suas dificuldades e você vai ver o milagre que vai acontecer na sua vida. Porque é isso que Deus espera dos seus seguidores. Um coração contrito, um coração arrependido. Porque fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais nós somos os principais. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus estejam presentes em nossas vidas, nos direcionando, nos conduzindo a fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tenha um bom dia, em nome de Jesus.